Nosso palestrante é o nosso querido Álvaro Vanucci, professor de física, aposentado pela USP, trabalha no Centro Espírita Maria de Nazaré. E o tema da palestra é Entendendo Processos Mediúnicos sob a luz da lei física. Seja bem-vindo. Gente, agradeço a todos aí a presença, né? Por ver pelo convite, estar aqui com vocês hoje. Esse tema, ele vai estar tentando abordar situações que a gente vai entender coisas, por exemplo, vamos vibrar agora, por alguém. O que é vibrar? Vamos vibrar por alguém. Com relação ao passe, por exemplo, no passe, quais são os mecanismos que estão agindo durante o passe? A gente vai ver aqui, que essas questões que usam usualmente nas nossas doutrinas espíritas são regidas por leis que na própria matéria, na própria física, elas também existem. Então, o que vai estar observando, e a gente tentar agora abordar esses aspectos utilizando as informações que foram apresentadas nesse livro. Mecanismo da Mediunidade, escrito por Chico Xavier, André Luiz, sendo que André Luiz, todo mundo sabe, ele foi um médico na Terra muito importante, muito famoso, e quando desencarnou, ele começou a escrever, através do Chico Xavier, toda a vivência que ele teve depois do desencarne, depois da morte. Então tem a série da Luiz, começa o livro com o Nosso Lar, eu acho que a maioria já deve ter lido esse livro, Se não leu, leia, é muito importante. E depois dele você tem mais 12 livros. E veja bem que o Chico Xavier, ele foi uma pessoa que teve só 4 anos de escola. Só primário. Agora, quando você vai observar o que está escrito nesse livro aqui, se uma pessoa que é razoavelmente bem física, não entende o que está escrito ali. E pode ser uma pessoa de 4 anos primário pode escrever um livro assim. O Chico fala, mas não fui eu. Eu sou o mensageiro. Quem escreveu foi o André Luiz. Tá bem? Então, agora nós vamos estar tentando pegar esses 2 livros com capas que vão mudando ao longo do tempo. E nesse livro, o André Luiz procura fazer uma ponte entre alguns aspectos da espiritualidade e do eletromagnetismo. Então, veja, para a gente entender o que vou estar querendo conversar com você depois, é importante a gente discutir um pouco sobre ondas eletromagnéticas. A gente não ouviu falar de ondas magnéticas. Bom, agora, com relação a esse termo ondas, o que são ondas? Toda agitação produz ondas. Por exemplo, você está lá numa bacia de água, você faz o dedinho, está no meio, você provoca ondas. Se você pega, amarra uma corda na parede e chacoalha, você vai ver que devia ter uma pessoa movimentando. Acho que devia ter essa computadora. Bom, então você tem ondas, pega lá uma corda na parede, você chacoalha, você verifica que você tem um movimento de ondas. Tá bem? Agora, quando é Luiz, nesse livro, ele considera que o pensamento padrão-vibratório também se caracteriza por oscilações, como você tem numa corda presa na parede. Agora, de modo geral, as ondas são caracterizadas por 3 parâmetros, vamos chamar assim. Um chama amplitude, frequência e comprimento de onda. Frequência. Esse aqui vai ser um termo bastante importante que eu vou querer que vocês prestem muita atenção. Por exemplo, se eu pego então a corda na parede e chacoalho 3 vezes por segundo, eu formo aqui 3 ondas
então eu tenho uma onda de 3 Hz. Se eu pego uma onda, né, a mesma corda, e chacoalho 5 vezes em 1 segundo, então eu tenho uma onda de 5 Hz. Está vendo esses pouquinhos aqui? Tá? Então, quando a gente pega e chacoalha mais rápido a corda, você tem uma frequência maior de oscilação. Verifica a diferença, uma onda de 3 Hz, uma onda de 5 Hz. Se eu pego a corda e chacoalho 20 vezes no segundo, eu tenho uma onda de 20 Hz. Se eu chacoalho 1000 vezes em 1 segundo, haja abraço, né? Você vai ter uma onda de 1000 Hz. Tá bem? Com corda, essas coisas ficam meio esquisitas. Mas com grave magnético você vai ver que faz sentido. Tá bom? Então, olha, está funcionando com Deus. Tá. Então, veja, aqui você está oscilando essas coisinhas aqui. Está vendo que isso aqui você vai ter uma oscilação a cada segundo, aqui você vai ter 2 oscilações a cada segundo, e aqui você tem, né, mais oscilações a cada segundo. Então você tem uma frequência maior aqui do que ali. Tá? Depois tenta ver se você consegue representar isso. Bom, agora quando você vai em ondas magnéticas, que são ondas magnéticas? Veja, algumas características dela, o tipo. Você tem ondas de rádio. Você tem um radinho, escuta, um radinho. Né? Você tem depois micro-ondas. Na tua cozinha não tem micro-ondas, tá? Né? Depois você tem luz que você tem no ambiente. Aí você tem raio-x, você tira uma chapa lá no médico. E quando se trata de energia, né, de radioatividade, energia nuclear, você tem os raios gama. Todas elas são ondas eletromagnéticas. Qual é a diferença com a outra? Bom, você tem um gatinho, né? Temperatura, ou radiocultura, né? 95 MHz. Se você muda lá para 97 MHz, aí você vai para outra rádio, se você muda lá para 99 MHz, você vai para outra rádio Jovem Pan, por exemplo. Então, cada uma das estações tem uma frequência definida. Aqui, por exemplo, nessa sala, todas essas ondas estão aqui. As antenas, transmissão da Paulista, transmitindo essas ondas e todas estão aqui. Para captar uma delas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um radinho, conectar e sintonizar para captar aquela onda daquela rádio que eu estou interessado em ouvir. Bem? Então, veja lá, onda de rádio, então, são ondas que têm a frequência de 1 a 100 milhões de hertz. Então, são 1 milhão a 100 milhões de oscilações por segundo. Quando você vai no micro-ondas, você tem 10 mil milhões de hertz, que são 10 mil milhões de oscilações por segundo. A luz que a gente vê, né, é tantos números, 0 depois de 1, que a gente resolve colocar assim, 10 a 14. Então imagina, 1 e foi 14 zeros atrás dele. Eram oscilações que você tem em um segundo. Quando você vai para o raio-x, então são 18 zeros depois, e aí o raio gama é muito maior, muito energético. Quanto mais maior a frequência, mais energia você tem dessas ondas. Tá? Então veja, aqui você tem a onda com baixa frequência e depois você tem aqui ondas de alta frequência. Né? Aqui quando eu vai dizer que aqui você tem o rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Com relação ao comprimento de onda, que é a distância que vai de um ponto até o outro da onda, daqui até ali, então só isso aqui de distância, de dimensão. Com relação ao rádio, a onda tem comprimento de ondas e tamanho de edifícios. Depois você vai com micro-ondas, tamanho de uma abelha, você tem a luz visível, seriam os protozoários, micróbios.
Você vai depois até o raio-x, que é o tamanho de um átomo, e você tem o raio gama, que é o tamanho do núcleo do átomo, que é muito pequenininho. Mas uma coisa interessante, né, é a questão de que as cores também se diferenciam por causa da frequência. Por exemplo, né, você pega uma luz branca, você coloca no prisma, você testa a cor do arco-íris. A cor de menor frequência, qual que é? O vermelho. A cor de maior frequência vai ser, então, o violeta. Acima do violeta, você tem uma onda maior frequência, mais energética. Quando você vai na praia, você tem que passar na pele. Protetor solar por causa do raio ultravioleta. O raio-x ele tem frequência maior ainda, maior energia. Então, por tomar raio-x, por exemplo, no dentista, no médico, eles ficam afastados para tirar a chapa, porque ela pode causar dano, ela pode destruir células. Então, você tem que as cores têm as suas frequências características. Agora, por que a gente chama de ondas eletromagnéticas? O que é isso? Por que esse nome? Porque, na verdade, elas são compostas de campos elétricos e magnéticos. O que vem a ser um campo elétrico magnético? Por exemplo, aqui eu tenho um ímã aqui na ponta. Está vendo aqui o campo em volta dele? Você consegue ver alguma coisa? Não. Mas se você pega uma bússola, está vendo a bússola? Se eu encostar o ímã, ó, a bússola, ela sente que tem um campo aqui, olha como ela gira, ó. Dá para ver? Não. Então, o ímã tem um campo, a bússola sente, ó. Olha como ela gira, ó. Então, aqui tem um campo formado pelo ímã, do magnésio. E agora, tem um campo elétrico. Bom, o campo elétrico você pode tirar a maneira pegando um caminho, esse canudinho refrigerante, e você pode pegar, aplicar um pedacinho de papel, cheio mesmo. Está vendo? Quando você coloca na bússola, ele não faz nada. E é um campo diferente. Mas quando você pega, por exemplo, um detetor de campo, campo elétrico, que é esse aqui, ó. Ele, ó. Está vendo? Tem um campo aqui que ele está sentindo. Se eu coloco ele e faço isso, ele não vai apitar nada. Mas com esse canudinho, eu consigo fazer com que ele indique que tem um campo elétrico aqui. E uma coisa também interessante, quando você pega esses canudinhos, você pega, aplica bastante, e você verifica que o campo elétrico, ele faz com que o canudinho fique na parede. Se eu coloco, pego o canudinho e coloco na parede, ele não vai fazer nada. Tá bem? Agora, se eu pego e novamente atrito, eu crio o campo elétrico em volta dele, toca lá no pé de luzinha e ele fica na parede. Tá? Então, são esses campos eletromagnéticos que vão formar a onda magnética. Agora, o que é interessante, só para vocês acordarem um pouco de mim, os cientistas observaram que existe uma relação entre os campos eletromagnéticos. Por exemplo, aqui eu tenho aqui um fio isolado, aqui a gente tem essas voltas de fio, e aqui tem aquele ímã. Um cientista chamado Faraday, que está no século XVIII, ele observou que quando eu pego o ímã e atravesso a região entre essa turbina aqui, rapidamente, o que acontece? Produz luz. Isso aqui é o que acontece na usina Itaipu. Para que serve um monte de água na usina Itaipu?
das hidrelétricas. A água sai para movimentar os ímãs nas bobinas que tem lá, produzir energia elétrica que vem até a tomada da sua casa. Essa é a função. Campo magnético, cria um campo elétrico aqui no fio, tem as correntes elétricas que faz a luz acender. Olha que interessante. Se eu aproximo, que cor que é a luzinha? Quando eu tiro, eu ponho, eu tiro, vocês decoraram? Se eu aproximo, é? Quando eu tiro, tem certeza? Ó, se eu aproximo, quando eu tiro, eu aproximo, que cor que é? Eu tiro. Tem certeza? Ó, eu aproximo. Por que mudou? Porque é invertido. Entendeu? Ó, se eu tiro desse jeito, e aí se eu inverto, muda. E tudo isso a física muito bem e está relacionado com essa questão que está falando desses campos eletromagnéticos. Tá bem? Aqui tem umas coisas que eu vou fazer só para despertar, que tem coisas interessantes na física, na ciência. Né? Por exemplo, aqui você tem, já ouviu falar de um transformador? A tua fonte celular é um transformadorzinho, transforma 110, por alternada, em 5 volts por explosiva. Aqui você tem uma coisa que é interessante, por exemplo, se eu pego uma bobina, isso aqui tem 3 espiras, eu coloco, isso aqui é só um pedacinho de alumínio. Se eu passo corrente aqui na bobina, quando eu ligar isso daqui, ela vai criar um campo magnético. O campo magnético vai atravessar essa peça aqui, que vai criar um campo elétrico aqui nessa. Que vai criar um campo elétrico aqui que vai se opor àquele campo magnético que está ali. Então, quando eu apertar aqui, o que vai acontecer? Ó. Está vendo que você tem que impulsionar? Se você pega agora, essa aqui também é só uma espira. Eu coloco aqui um pouquinho de água. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Vou colocar aqui. Vou começar a fechar aqui o circuito e vou ligar. Você consegue acender a luz para mim? Você consegue ver o que está acontecendo aqui? Está vendo que está apagado? Está apagando. E o mais interessante é quando você pega aqui, por exemplo, só aqui tem 6 regulamentos. Veja, eu vou colocar aqui. E aqui na ponta eu vou colocar um prego. É curtinho, não é? Tá? Se eu colocar esse prego aqui, vamos verificar o lugar certo. Todo mundo consegue chegar isso aqui? Não. Levanta se não conseguir. Olha só quando eu ligar aqui. Presta atenção. Olha no prego. Você não vai acontecer com esse prego.
Partiu. Partiu. Esse não tem problema, esse aqui é um pouco mais complicado. Aqui você tem 300 espírias e aqui você tem tudo, você tem 20 mil espírias. Você pode me ajudar aqui? Você se multiplica para mim? Tá, segura. Ó, uma coisa que você muito forte. Se eu pegar só isso aqui, ó. Esse é o multiplicador. E já fez todas essas coisas. Poder realizar isso. Bom, já acordaram, né? Então vamos lá. Então, os campos magnéticos têm muita aplicação de ciência e na vida diária nossa. Ninguém presta muita atenção. Então, você tem isso aqui, ó. Uma onda magnética, né, se propagando nessa direção, uma raio de luz, por exemplo. Então você tem uma amarela, um campo elétrico oscilando, e o verde é um campo magnético oscilando. O outro vai ter aqui um videozinho apresentando e então você tem aqui o azul é o campo elétrico, o campo magnético, eles vão oscilando e a propagação que se dá nessa direção. Isso é uma onda eletromagnética. Tá bem? Tá. Agora, uma outra coisa que quando ela fica naquele vídeo que é interessante é sobre circuito elétrico. O mais simples é você ter uma pilha, né, e uma lâmpada. Assim, ó, pega uma pilha, uma bateria, você põe ali, conecta uma lâmpada, o que vai acontecer? A pilha, a bateria, vai produzir uma corrente elétrica pelo fio, e quando nós falamos no filamento, que ele é muito fininho, porque ele fica crescendo como um prego que eu mostrei ali. E aí ele emite luz como um prego que eu mostrei, vocês viram a luz medindo, né? E uma lâmpada é a mesma coisa. É a corrente elétrica que atravessa um fio muito fininho, ele esquenta e produz luz. O André Luiz informa que a mente também pode ser considerada uma pilha, um gerador, uma bateria, que tem a capacidade de movimentar correntes, não correntes elétricas, mas correntes mentais. Então, ele volta para nós somos uma bateria, nós somos um gerador que movimenta correntes mentais. E essas correntes circulando em torno de nós, ele cria uma túnica. Olha a palavra que o André Luiz usa. Uma túnica de forças eletromagnéticas que dá o nome de aura. Já ouviu falar esse nome de aura? O que é aura? Ah, não, eu vi uma pessoa assim. Vou dar um exemplo de vocês. Tá? Uma aura. Aura, igual das pessoas, é difícil ver. Mas, quando você pega aqui, por exemplo, né, esse aparelhinho aqui, ó. Você vê que tem. Está muito clara. Dá para ver assim. Deixa eu colocar essa aqui para mais fácil. Está vendo que tem uma aura em volta desse aparelhinho? Então, na verdade, o que lá no interior
é um polo, né, positivo, que está por volta de 5.000 volts lá dentro. Você tem um gráfico aqui em volta, então você tem essa aura em volta daquela coisinha ali. Tá bem? Agora, da mesma forma que seja o trabalho realizado no campo, no circuito elétrico, quando o circuito é interrompido, por exemplo, aqui você tem o quê? Olha lá, está aqui a bateria, está os fios, está a lâmpada, mas ela não está produzindo luz. Por quê? Porque está interrompido, está quebrado. Está vendo? Se interrompe o circuito, não produz luz. Também uma mente desatenta, todos nós, para com os deveres nobres da vida, compromete o serviço que é capaz de realizar. Se a gente não cumpre nossos deveres, nós somos uma bateria que não produz luz. Daí a importância de cumprir nossas obrigações, nossos deveres, nossos compromissos. Porque senão a gente não ilumina. Uma coisa que eu ia falar sobre radiação eletromagnética, como que você produz uma onda eletromagnética? Na verdade, na física, sempre que uma corrente fica oscilando, aí você tem essa emissão de ondas magnéticas do seguinte tipo. Lá na antena da Paulista, você tem as antenas de um fio assim, que vai passar uma corrente elétrica ali numa certa frequência. E conforme a corrente for subindo e descendo, vai criando uma onda que tem a frequência semelhante à frequência, depende de como a corrente oscila no fio. Então, Rádio Bandeirantes, Rádio América, Rádio Cultura, todas estão emitindo numa frequência específica e emitindo ondas correspondentes à frequência de oscilação daquela rádio. Tá bem? Então, a frequência emitida produz a taxa de variação da corrente do fio. Com alguma analogia, encontramos também no cérebro, segundo o Luiz, uma antena que tem a função de excitar, induzir, captar, emitir, assimilar o quê? Energia. Aí que vem a questão importante da gente conseguir controlar os pensamentos. Simplificando, o cérebro pode ser considerado um potente emissor e receptor dessas energias mentais ao mesmo tempo. E o que é mais importante, a frequência de vibração depende exclusivamente do quê? Qual a frequência que está emitindo com a nossa mente, do nosso cérebro? Depende das nossas intenções, depende das nossas emoções, do nosso estado íntimo, dos nossos pensamentos, dos desejos que a gente carrega dentro de nós. Se forem desejos, pensamentos, vontades grosseiras, baixa frequência. Pensamentos, altruísmo, de ajuda, você tem que colocar frequência. De forma que, olha lá, ondas de altíssimas frequências produzem por quê? Desejos. Muita frequência, altíssima. Quando você tem, na alta, média, baixa frequência, eu sou uma isso no seu dia a dia. Muitas vezes ele fala uma coisa interessante. Ele vai falar que os animais produzem ondas, só que não são ondas contínuas, elas são fragmentárias. Ela não acontece tudo. Então, os espíritos dizem para a gente o quê? Que nós estamos seguindo o processo evolutivo. Nós já atravessamos o reino vegetal, atravessamos o reino animal. No reino animal, quando a gente consegue
ter pensamentos contínuos, a gente vai ter um nominal. Eu gosto de perguntar. Os animais, então, o que são? São princípios espirituais que estão evoluindo e um dia vão habitar corpos humanos. Então, eles são seres, né, em evolução, como nós somos no dia. Em relação a isso, até agora é muito interessante no mundo de pessoas no maior, cada vez maior, se tornando vegetarianas, veganas, né? Porque a exploração do animal está sendo feita de uma forma, os estudos deles, é muito bom. E principalmente, por relação aos médicos, né? Se puder evitar a carne vermelha, vai ser, né, um passo muito importante. Se não conseguir evitar, pelo menos diminui. Pelo menos reduzir. Por que isso? Porque se você compara a carne vermelha, os mamíferos, com a carne, por exemplo, das aves e a carne dos peixes, os peixes são menos evoluídos do que os mamíferos. Os mamíferos estão quase chegando já na fronteira de, em algum tempo não muito grande, começar a ficar humanos. Então, por serem mais evoluídos, os mamíferos, na hora do abate, eles já têm certas impressões, já sabem que a morte está ali. Os matadores querem fugir, e espetam lá, né, varinhas com choques para eles para frente, quando são abatidos. Então, naquele percepção de que vai sendo morto, começa a injetar uns hormônios na carne. A ureia, né, os hormônios, sabe, para tentar fugir daquela morte que não escapatória. Então, aquilo fica impregnado, a carne dos mamíferos, com esses hormônios do animal, além do que a mente dele, o medo, o terror que está percebendo que vai ser morto, também impregna. E quando o médico ingere essa carne, aquilo também influencia a capacidade de interação com o espiritual. Né? Então, se puder ir diminuindo, né, vai ser muito bom. O Emmanuel fala, 1 hora todo mundo vai abrir carne. 1 hora. Daqui 100 anos, 500 anos, 1000 anos, não sei. Mas 1 hora vamos ter que fazer isso. E talvez se conseguirem fazer antes, pronto, vai comigo mais rapidamente. Tá bom? Outra coisa importante é, né, muito importante, é esse tema de sintonia e ressonância. A ressonância, envolvendo ondas, corresponde aos mais bonitos, mais importantes da natureza. Os sistemas físicos são captando uma coisa natural de oscilação. Se aquele sistema foi excitado por uma força externa, oscilante, há a possibilidade de absorver energia. A maior absorção vai ser quando a frequência da força é igual à frequência natural do sistema, e aí que você tem a ressonância. Deixa eu explicar para vocês. Ó, vamos lá. É um sistema que tem uma frequência natural. Se eu mudo o comprimento, a frequência natural muda. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Por exemplo, ó, tem uma frequência natural. A minha mão vai ser a força externa. Eu vou aplicar uma força nessa mola em frequências muito diferentes da frequência natural dela. Ó, frequência muito baixa. Frequência muito baixa. O comprimento dela muda? Não muda. Frequências muito altas. O tamanho não muda. Agora, olha como eu faço na frequência natural dela. Verifica, ó. Na frequência natural, ó. Olha que ela vem, ó. Olha a minha mão, ó. Vai chegar lá no chão, ó. Tá vendo? Agora ela está mudando. Por quê? Porque eu estou, né, colocando uma frequência igual à frequência natural dela. Se eu mudo o comprimento, né, vai mudar essa frequência que está no chão.
Tá vendo? Agora minha mão tem que ser mais rápido para chegar até aqui, ó. Quando você vai empurrar uma criança no balanço no parquinho, a criança senta no balanço, você vai nas costas dela e fica fazendo assim. Ou você dá um purãozinho, vai tomar um café e vai tomar um purãozinho, sabe? Vai ter graça? Não. O que você faz? Você dá um purãozinho, ela vai, quando ela volta, ela dá um purãozinho. Então, os empurrãozinhos que você está dando é na frequência que eu tenho do balanço ir e voltar. Quando você volta, você vai dar frequência. Então, os empurrãozinhos estão na frequência natural do balanço. Por isso que ela adquire energia. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o meu vídeo. Bom, e uma coisa mais interessante com a ressonância é com essa ponte de capô. Vamos ver se funciona então. Dá um tempo para mim aqui, deixa eu colocar para vocês. Dá um tempo para isso. O som está conectado aqui. Essa é uma ponte de 1940, nos Estados Unidos. Gente, é uma ponte de ferro e concreto, viu? Presta atenção. Dá uma olhada. Em vez de ondular, hoje começou a ser retorcido. Um tempo de 65 graus por hora não é muito baixo, mas era forte o suficiente para fazer com que a ponte começasse a se retorcer em 90. E às 11 horas, ela desmoronou. É uma ponte têxtil, ela está suspensa por cabos. O que aconteceu? Aconteceu que o vento começou a oscilar os cabos na mesma frequência que a pressão natural da ponte. Então, quando isso ocorreu, a ponte começou a absorver energia. E depois de uma hora que ela começou a oscilar daquele jeito, ela explodiu. Depois dessa época, todos os arquitetos, engenheiros civis ficaram preocupados ao construir prédios, pontes, que não têm uma única frequência natural de oscilação, para impedir que ventos ou terremotos derrubem tudo. Isso tem a ver com essa questão de sintonia e ressonância que está tentando discutir agora.
Só para você ver como essas coisas são, né? Então, uma coisa relacionada com o que eu mostrei é quando você consegue entender tudo. Um jade, por exemplo. Então, você tem, como eu expliquei, diferentes frequências de fundos diversas, de várias antenas que tem na pista. E o teu radinho, com a televisão, vai entrar em sintonia, ou seja, você vai sintonizar aquela que tem a mesma frequência natural do teu aparelho. Então, quando você pega o seletor da televisão, mas agora é clique-clique, né? Antigamente você tinha que ir para o botãozinho. Tá? Você estava ajustando a frequência natural da antena do radinho para a onda que você está querendo, né, obter, e aí você chama de sintonização. Em termos mentais, a coisa se semelhante ao segundo isso. E aí que vem a mudança de estar discutindo isso na casa espírita. A diferenciação que recebemos das diversas entidades espirituais, encarnadas e encarnadas, será determinada pela configuração do padrão vibratório que nós estamos no momento. A frequência natural nossa, que reflete imediato os nossos pensamentos e os sentimentos que carregam o nosso íntimo. Considerando que chegam até nós os pensamentos elevados, emitidos pelos mensageiros do bem, como também pensamentos perniciosos de entidades inconsequentes ou verdadeiras, passarão naturalmente a dar ouvidos, sintonizar aqueles que possuem a mesma frequência natural de cada um de nós. Daí a atração e se exercem semelhantes. No fundo, nós é que escolhemos pessoas e espíritos que nos acompanham, segundo o nosso modo de ser e pensar. Ah, eu já quero espíritos iluminados, luminosos perto de mim, benfeitores espirituais. Eles estão em alta frequência. E a tua frequência? Se é muito baixa, não tem sintonia, não tem ressonância, não tem troca de energia como na ponte que você tem. Então você tem que elevar o padrão vibratório. Lembra do padrão vibratório? Está no início? Tem que elevar o padrão vibratório para altas frequências para você sintonizar com os espíritos superiores. E olha que legal! Quando você aumenta a sua frequência, você sintoniza com os lá de cima e se afasta dos que estão em baixa frequência. Aí tem um obsessor, no vídeo que eu faço para livrar dele. O obsessor, espírito de más intenções, está vibrando em baixa frequência. Se ele está conseguindo atuar em você, o que significa isso? O padrão vibratório está acontecendo. Então, olha só, preocupação com o bem geral, preocupação com o nosso comportamento individual, prática da renúncia, da caridade, gera um mental de alta frequência e acabam sintonizando com os seres das outras esferas. Estados íntimos, por outro lado, egoísmo, orgulho, praia, ciúme, etc., gera correntes mentais das mais baixas, que facilitam a sintonização com os seres infelizes da criação, facilitando os vários processos de educação necessária. Ai, que obsessor, eu tirei para mim. Entendeu? Você quer sintonia com ele. Não que tire, daqui a pouquinho você vai sair ele com outros iguais. Porque a sintonia vai trazer para perto de você.
Um aspecto importante também, quando eles falam, é que essa corrente mental, dessa frequência baixa, ela vai atuar em todo o funcionamento físico, o funcionamento dos órgãos, das células. Está influenciado pelo estado mental. Os médicos já estão sabendo. E falam, ó, o estado de otimismo, de bem com a vida, as pessoas ficam menos doentes e quando se adoecem, tudo mais rápido. Os depressivos, as pessoas amarguradas, as pessoas de mal com a vida, está sempre delicada. Então a gente precisa perceber essas questões para a gente mudar nosso padrão vibratório, nossa frequência natural de saúde. Um enfermo, por exemplo, que procura ajuda de um agente de saúde ou de alguém na nossa espírita, decidido aceitar a orientação da pessoa que está passando com ele pode alcançar melhoras fantásticas. Sempre essa pessoa decidir com atenção, carinho, fala de esperança e com ânimo, o enfermo fora sugestões emitidas, passando ele mesmo a emitir pensamentos relacionados com o bem-estar que está procurando. Olha que interessante. Suponha que esse aqui seja você, um ser em alta frequência, cria uma aura linda. Vem um sujeito que não tem luz, está doente, está tudo ajuda, está amargurado, depressivo, está de mal com a vida. Quando você consegue acolher com carinho, com atenção, olha o que acontece. Esse aqui é uma lâmpada fluorescente. Ela ilumina. Não estou nem mostrando, ó. Já viu uma lâmpada iluminar circulando no mar? Ó. Está vendo? Se encostar então, fica mais forte ainda. Você transmite para os outros aquilo que você tem. Sua luz, sua aura, acaba atuando nas pessoas que precisam da tua ajuda. O teu carinho e a tua atenção. A gente não observa isso no dia a dia. Isso aqui é só uma representação de vocês entenderem qual é importante nós não termos uma aura iluminada, uma aura que a gente possa compartilhar. Imagina no culto Cristo, então, Ele parecia legal, o povo todo ali, E daí que vem agora a questão da oração. Oração. É importante rezar? Sim. Por quê? Por quê? Dá uma melhorada na alma. Como que dá uma melhorada na oração? Acende a alma. Não, a mesma coisa, falando de oração. Os espíritos cansam de falar, temos que orar. Por quê? Vou orar. Posso rezar agora, Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Estou rezando? Não, é Pai Nosso. Qual o coração? Qual o sentimento? Eu podia gravar no gravador e deixar tocando o dia inteiro, não estou rezando. Então, o que significa orar? Significa você mudar teu padrão vibratório naquele momento. Você tem que sentir que está orando. Não é para você ouvir que está orando. Ouvir não importa. Mas o que vai na tua alma, no teu sentimento, na energia que você está colocando, isso que é importante. Porque o teu padrão vibratório se eleva naquele momento. E você entra em contato facilmente com os espíritos que querem te ajudar. Vou contar uma historinha. Um sujeito católico desencarnou. No mundo espiritual, um cara bom. E no mundo espiritual, ele ficava estou com saudade da igreja, puxa, não vou poder visitar o mentor. Espera, deixa eu chamar dele. Mas agora posso. Espera, não vou. Depois não tem, vamos na tua igreja, para ter uma missa lá, vamos lá. Os filhos da vida. Então ele foi na igreja dele, que frequentava antes de morrer. E chegou lá e assustou. Olha, nossa, mas está tudo escuro aqui. Por que está tudo escuro? Aí eu estou falando, então, lembra aquela mulher? Dona Luizinha, conheço ela assim.
Então, ela está acompanhando a missa. Mas escuta o que essa a dona Luísa está falando lá, né, assim, na missa, e falou, nossa, ela está usando o mesmo vestido de ontem, eu vi ela lá no seu aí fala, puxa, né? E aí quando ela vem, e o seu Pedro lá? O seu Pedro é amigo meu, né? Está lá o seu Pedro lá, mas nossa, você vai acabar, o jogo está começando já, você aqui vai ganhar, fica, né? Fica na missa, entendeu? E aí eu fico bem desanimado, falei, nossa. E o padre? Chegou lá no padre, nem o padre está pensando que acabar logo a missa, porque tem casamento, que tem em outra cidade, que tem que pegar o carro. Ele falou, desanimado, ela foi embora para essa tempo. No meio do falou, calma, um pouquinho assim, vamos esperar. Aí terminou a missa, né? Todo mundo foi embora. Enquanto o padre estava arrumando, tirando a roupa, arrumando a sacristia, sei lá o quê, vem o Joãozinho. O Joãozinho era um garoto que o padre era órfão, para criar. E o Joãozinho chegou lá, ô padre, posso só pegar ali para fazer a igreja agora? O Joãozinho falou assim, o pai falou, tá bom, Joãozinho, vai pegar as coisas lá, né? Mas não esqueça, hein? Porque a missa, você não aguenta, você vai trabalhar a missa. Né? Agora acabou, vai lá pegar e não vai fazer aqui. Aí enquanto o Joãozinho foi lá pegar a vassoura, a pá, o padre saiu e foi embora, né? Aí chega o Joãozinho, até o moço, chega o Joãozinho, ele vai lá na sacristia, ele vai do céu, mas cadê o Joãozinho aqui, viu? A igreja toda. Entendeu? Papai do céu, mas cadê o Joãozinho aqui? Fez com tanta vontade, que brilhou. Então, é essa questão. Precisa entender essas coisas. Não é a parte externa, é a parte interna que está. Que é importante. E aqui eu trouxe um artigo para vocês verem que a mesma ciência está buscando entender essa questão da oração. Esse aqui foi um artigo publicado pela Revista Científica Internacional, está em inglês, mas eu vou traduzir rapidinho. A revista chama Análise de Farmacoterapia, foi escrito em 2007. E o título é o papel do farmacêutico, farmacista, enfermeiro, etc. Oração e espiritualidade em tratamentos, em curas. E ele fala o seguinte aqui nesse resumo, né? O autor fala, eu encorajo as pessoas da saúde para orar para e com os seus pacientes quando a oportunidade se apresenta e quando os pacientes são receptivos. O tratamento espiritual pode ser tão dramático como o tratamento físico e emocional. Entendeu? Então, os médicos estão falando já que essas questões são importantes. Eu tenho muitos outros artigos que falam sobre o poder da oração para pessoas que estão em hospitais e mostrando que isso tem importância assim, muito relevante. Agora, quando vibração se interessar certa pessoa, orar com uma pessoa, você está induzindo de vibrações do mesmo tipo. Eu vou orar para a pessoa está mal, está lá, vou orar por ela, vou jogar uma frequência de alta, uma onda de alta frequência, que ela não vai assimilar no momento, porque ela está em frequência baixa. Estou mandando frequência elevada. No início não tem. Mas o mentor espiritual dela, percebendo essa onda chegando lá, ele começa a jogar pensamentos na cabeça do sujeito para ver se ele, naquele momento, eleva um pouquinho a vibração. E quando ele consegue escutar o mentor espiritual dele, eleva um pouquinho, então a minha oração vai fazer sentido. Vai ajudá-lo a se recuperar. Por isso que é importante a gente estar orando pelos outros, além de nós mesmos. Quando você ora pelo nosso, quando você ora pelos outros, você quer fazer alguma coisa pelo outro, automaticamente você já está se colocando numa padrão vibratório elevado. Então você já está estruturando tudo o mesmo físico. Quando você ora pelo outro, então o primeiro que recebe é a gente mesmo. E nós estamos sendo isso. Lembra? O Espírito falava assim, olha, quer saber como que a árvore vai nos seus frutos?
Com os frutos, a árvore morre. Sabe? Pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, têm o mesmo princípio. Aquele maldito. Ele está jogando vibração na pessoa de baixa frequência. Se o sujeito que está odiando, está virando lá, está vibrando baixa frequência, o que vai acontecer? Está entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos. Pensamentos que não são bons, que mandam para os outros, nós estamos perturbando o caminho do outro. Se ele tiver frequência baixa. Alguém chegou para você, nossa, vou fazer alguma coisa. Alguém fez um trabalho para mim. Será que mandaram espírito na minha casa? É possível isso? Sério. Tem gente que faz trabalho com espíritos para bagunçar a vida do outro. Mas esses espíritos vibrando em frequências baixas, chegando no lugar da pessoa, está todo mundo em frequência alta, o que vai acontecer? Nada. Está protegida. Pode mandar onde você quiser. Nem entra. Agora, se quando chega lá, se espírito encontrar a casa bagunçada, tudo em frequência semelhante aos espíritos, aí acontece. E aí, como resolve isso? Ó, vai na igreja, vai tomar um passe, vai fazer alguma coisa, vai ler algum livro, muda teu padrão vibratório. Que automaticamente você desacorda a cabeça. É natural isso. Entendeu? Não é nada milagroso. É física. Física é de Deus, é do universo. Então, de qualquer modo, qualquer situação, a oração é sempre aquele momento que você consegue elevar a tua vida. E recebe ajuda, os mais elevados, e se desacopla porque estão perturbando, se existirem. Tá? Então é mais elevatório que produção. Para que ele coloque em comunhão com as regiões mais elevadas da espiritualidade. E de essência divina, fala André Luiz, essência divina, a prece é o reflexo positivamente sublime do espírito. Em qualquer situação, o cara está doente, o cara está leve, o cara está. É sempre uma alavancada a mais do seu padrão vibratório. Uma obrigada a emitir os elementos mais puros e sutis que ele tem à disposição, que ele pode gerar. E para terminar, tem uma frase muito bonita desse livro do Luiz, que eu coloquei aqui no fundo, para se ver como ele coloca aqui de oração. Olha só. Olha o que o André Luiz fala. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar que se abre no infinito, absorvendo do curvário nutriente divino e luz. Olha o que faz o poeta também. A mente centralizada na oração é uma flor estelar. Ela se abre ao infinito, no universo, e absorve o curvário nutriente divino e luz que Deus está proporcionando a Deus. Está vendo? Esse é o finalzinho. Agora, essa questão traz muitas outras questões que vale a pena. Por exemplo, vou dar um passo aqui. Estou dando passo. Ou não? Estou. Vou dar um passo nele. Estou dando passo? Não. O que passa? O que passa? Passa que você vai tomar a decisão. Assessorado pelos espíritos que estão acompanhando. Depois não passa qualquer um aqui, porque é tudo mente, é tudo vontade. Mas por que eu tenho que me aproximar dele para a paz? Porque se ele não souber que eu não passe, eu não passe aqui. Vai ficar pensando na vida dele lá. Então vai ficar com essa baixa. Eu estou jogando frequência elevada. Não tem sintonia. Quando eu me aproximo dele, agora ele fala, agora você não passa, então deixa eu orar. E aí ele pega a sintonia, os espíritos comigo, joga energia e funciona. Entendeu?
essa distância? Porque não precisa de proximidade. A proximidade é só para quem está recebendo. Nossa casa lá, a pessoa fala, você pode rezar comigo, porque minha irmã, minha filha, minha mãe, posso. Quando for 9 horas da noite, no meio da nossa prece, sintoniza com a gente. Vai no todo dia, faz uma oração e pensa na gente. Porque naquele momento, ela vai estar orando, a gente vai estar orando, mas tudo funciona. Agora, se a gente ora para ela, ela está assistindo novela, assistindo futebol, qualquer outra coisa, não vai dar certo. Quer dizer, vai dar um pouquinho mais, não, pronto, tudo poderia. Tem que estar a mesma sintonia. Oi? Mesma sintonia. Tem que haver uma sintonia. Impressionante. Isso que é importante. Por isso que tem pessoas que você gosta mais, você satiriza mais. Por que a pessoa satiriza? Porque está na mesma frequência. A troca de energia de uma para outra é muito mais fácil. Quando tem pessoa que não tem sintonia, né, sabe, a coisa está travada. Mas nem por isso que a gente tem que se afastar. Pelo contrário. A gente tem que ficar perto, dar mais atenção ainda, para ver se a pessoa, aos pouquinhos, também se eleva. Deu para entender? Então essa palestra foi, todo primeiro ciclo que eu for, dou essa palestra, né? Depois eu já assisti lá algumas vezes. Mas ela é importante para a gente ver o que as coisas funcionam. Eu não sei como vocês fazem aqui, mas não é crítica, né? Mas eu, quando era jovem, eu frequentei a federação, etc. Né? Mas aquela questão da energia, né? Da energia, da energia. Né? A importância não está nisso. A importância está no pensamento, na vontade, no momento. Porque eu vi pessoas que estavam fazendo toda a coreografia lá, mas cabeça lá, mas será que certo? Será que eu higienei para pegar aqui, depois eu já do outro lado agora, o que eu faço? Entendeu? Então a gente, né, precisa prestar atenção nessas coisas. O que importa é os pensamentos, a vontade de ajudar, de estar no naquele momento. É isso que é importante. Tá certo? Outras coisas só, mas eu já foi muito na nossa cidade. Gente, alguma pergunta, comentário? Não sei o que vai aparecer. O cabelo vai bem? Oi? O cabelo vai ficando. Como tem clima frio e seco, ele fica até amanhã. Agora se é úmido, né? E tem que ficar. A oração que você falou, para desencarnado é a mesma coisa? O DDD. A oração para desencarnado é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não estando na obra, se estiver dormindo, ele vai sentir pela leitura. Isso. Sabe por quê? Porque, como a gente fala, ninguém está sozinho. O desencarnado, ele tem um espírito cuidando dele. E naquele momento que você está orando, primeiro vai para o mentor dele, o espírito ajudando, que vai lá e se aproxima e tenta induzi-lo a perceber alguém que não você. Está sentindo que tem alguém assim? Desde se ele está vendo o espírito, ele já se põe em eu estou sentindo alguém que está vendo comigo. Meu desencarnado. Aliás, eu acho até que os encarnados sempre mais rápido que a gente aqui na Terra, porque isso aqui, né, abafa um pouquinho as coisas. Os encarnados acho que é mais eficiente ainda. É só para simplificar. Tem um autor que ele chama de Couto, ele vem dos cursos, do CD, e ele fala de ressonância harmônica. Aí ele fala assim, pode colocar lá na sua casa e fazer outra coisa que está tendo ressonância, vai funcionar. Tem umas palavras assim de positividade, de alegria, de construção. Aí eu só tenho que entender se é verdade ou não. Eu também eu vejo muita bobagem, mesmo com pessoas que são seres espíritas. Eu uma vez lá um físico e um espírita, professor de física quântica. Eu até fiz uma palestra explicando o que é física quântica. Aí eu vi, isso é bobagem. Um físico que escuta a pessoa espírita falando, o cara não é gargalhada, moralista. Os próprios físicos não entendem muito bem física quântica. Um cara que não é físico, vai fazer física quântica, só vai ser bobagem. Uma senhora uma vez veio lá no centro. Não quer falar,
Falei de um médico, eu tinha uma enxaqueca, uma dor de cabeça fantástica, ele fez um tratamento quântico em mim, que foi assim, me aliviou e tal. Eu falei, olha, desculpa, tudo bem, né? Que bom, né? Mas olha, eu vou chamar. Tratamento quântico, né? É verdade. Como é verdade? Ele sabe física quântica, ele ensina física quântica pra gente. Ele é médico físico? Não, ele é só médico. Então, mas. Não, mas ele estudou muito física quântica. Porque esse tratamento quântico me curou a cabeça. Né? Falei, olha, ótimo que curou, né? Que bom que ele fez. Não tem nada de física quântica, não. Aí quando eu saí, foi embora. Mas tudo bem. Não tem mesmo, física quântica não tem nada a ver com isso. Com essas coisas, por enquanto. Pode ser que a ciência, mais para frente, descubra mecanismos. Né? Mas, pelo que ele sabe até agora, não. Então, para não cair no ridículo, a gente tem que aprender. E no YouTube tem um cara ganhando muito dinheiro lá para essas coisas. Tá? Agora, já não é nem mais espírita. Não pode. Tá? Essa é aquela questão, ó. Cada um vive as coisas. Coisa maravilhosa. Deus dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. Você tem direito sobre o que você quiser. Mas só que você plantar, você vai colher. Você vai se preparar. Você pode escolher o que você quiser, mas você vai ter que colher todos os resultados. Isso não tem jeito. Tá? Então, por exemplo, nessa encarnação, nós estamos passando por dificuldades. Vários problemas que foram gerados em outra vida, anteriores. E agora caiu no nosso colo agora. Vamos aguentar. Aguenta o sofrimento, aguenta os problemas e procura seguir o caminho bem. Faz as coisas certas, porque a partir das próximas encarnações, a vida vai ser maravilhosa. Você já liquidou as tuas dívidas e agora as coisas não, você vai ver tudo poderoso, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, a gente se revolta e vai escondendo coisas equivocadas, que vai dando consequências, mais sofrimento, aí vai, reencarna. Mas tá bom, Deus sabe. Tá bem, gente? Obrigado. Gente, eu vou fazer uma oraçãozinha final. Então vamos lá. Fechar nossos olhos. Fechar nosso corpo. Acalmar nossa mente, sentar nosso coração. Porque agora nós vamos entrar em contato com Deus, em contato com Jesus. E vamos imaginar então Jesus aqui conosco nessa sala. Porque o Mestre disse que quando houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em nome, ali ele estaria. E nós estamos aqui agora, em nome de Jesus. Então vamos imaginar Jesus aí na nossa frente. Jesus de cabelos longos, de rosto meio, suave, de vestes brancas e muito brilhantes. Imaginar Jesus com braços abertos, como se fosse nos abraçar com amor, muito carinho. E vamos observando agora essa luz muito intensa, se desprendendo de Jesus. E essa luz vai envolvendo a cada um de nós, trazendo muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade, muito bem-estar. E essa luz vai equilibrando todos os nossos chakras, nosso centro de força, vai equilibrando todo o nosso organismo físico, vitalizando cada célula, cada hora. Todas as condições que precisamos para seguirmos adiante. Vencendo as dificuldades, vencendo todos os desafios. Vamos pedir a Jesus que auxilie também a todos aqueles que a gente ama. Isso é importante no nosso coração. Pedir a Jesus que ampare o nosso país, que ampare o planeta Terra como um todo. Principalmente nesse
o espírito de transição planetária, que as equipes espirituais possam se desempenhar na tarefa de ajudar todos, principalmente em regiões que dão muito sofrimento, muito medo, muito ódio. E finalmente pedir pelo nosso lar. Que Jesus sempre envie os anjos de luz para iluminar, proteger nossa casa, ajudar todos que se encontram encarnados e desencarnados, para que venha muita paz, compreensão, harmonia no coração de cada um. Jesus, amado Mestre, ampara nos proteja a todos. Pai nosso, que está no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre. Perdoa nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe cair nas tentações do mundo. Livre do mal. Principalmente aquele que ainda carregamos, feito em nós mesmos nas corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Agora eu vou encaminhá-los para a nossa câmara de paz.